Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos aqui para cumprir mais um dos nossos compromissos. Então, como nós havíamos prometido ontem, gravar novos vídeos e eu falei a respeito do pai do prefeito vereador Zé da Lata. Ele que foi pagado e embriagado e numa situação crítica, aonde o exemplo deveria vir da parte dele. Então nós temos aqui um vídeo, vamos exibir para vocês e depois eu vou começar a tecer alguns comentários. Olha o carro do vereador aí, ó. Olha ele aí, ó. Na faixa de pedestre, ó. Olha aí pra ele aí, ó. Olha o que ele faz aí, ó. E alcoolizado, viu? Tá alcoolizado. Tem base, moço, um trem desse. Na faixa de pedestre. Atrapalhando tudo, ó. Aí, ó. Olha o que ele faz aí. Tem base não, moço. Olha aí, ó. Pois é, isso aí é de alguém que deveria dar exemplo. Um cidadão de uma boa idade, vereador na cidade, mas assim como age o filho, age o pai, sem responsabilidade alguma com a população de nossa cidade. Quando eu falo de vergonha, é porque esse pessoal não tem vergonha na cara. E eu sempre falo aqui que eu não vou passar o pano para esse tipo de situação. Tem amigos meus que fazem cobertura de algumas coisas que temem de serem perseguidos, eu não. Eu, sinceramente, quando eu me proponho a fazer um trabalho, eu faço um trabalho com seriedade e com muita segurança nas palavras que eu tenho dito para vocês. Ao longo de muito tempo, como profissional de rádio, a gente consegue obter com mais clareza os fatos que são errôneos para alguns e o que é de benefício para a sociedade. Eu não vou me furtar aqui de falar desse cidadão que deveria ter vergonha na cara ao se prestar a esse papel de embriaguez e fazendo do exemplo que ele deveria dar para os munícipes, atos relapsos que vêm da parte dele e de algumas pessoas da sua família. Então, é muito errado, eu não estou dizendo aqui que são todos da família, mas pelo menos os dois maiores exemplos da onde deveria vir, no filho que é prefeito e do pai que é vereador. Esses aí eu não vou passar o pano para nenhum deles e nós vamos, desde já, não pedir desculpa para a população, como eu falei no vídeo anterior. Eu não tenho que pedir desculpas de nada porque eu não estou fazendo nada errado. Mas tanto pai como filho, prefeito e vereador, deveriam procurar os canais de TV, via público se desculpar dessas mazelas que eles cometem no dia a dia contra a população de nossa cidade. Então, quando a gente fala isso, nós vamos tratar aqui do impeachment do prefeito, já que estamos falando do pai, vamos falar do filho. A contradição do próprio prefeito, né? Eu acho que nós temos vídeo, é bom passar isso aí? Então vamos passar o vídeo para vocês terem noção e eu vou comentar aqui depois com o repórter Olho Vivo da cidade, tá ok? Então vamos lá. Nós temos muito dinheiro e gestão de menos. Essa daí é a realidade da cidade bilionária. Infelizmente, nós temos muito dinheiro e gestão de menos. Essa daí é a realidade da cidade. Essas palavras aí é quando ele ainda era vereador. Criticava o ex-prefeito e toda a Câmara de Vereadores. Aí falava que a cidade tinha dinheiro, muito dinheiro, e agora nós não temos dinheiro para nada. E nada do que ele falou condiz com a realidade, porque até os royalties são os mesmos. A arrecadação
Dobrou. E aí eu não entendo por que que ele não faz o coisa. Agora eu quero ouvir o comentário do... A gente vai pro vídeo, então continua. Vamos lá no vídeo e a gente vai comentar. Nós temos 14 vereadores que defendem, que assinam cheque em branco o tempo todo para o prefeito mais corrupto do Brasil. Tem muita gente me perguntando se eu quero ir embora de Parauapebas. Eu não quero, não. Eu vejo o aplauso e a omissão de 14 vereadores que ficam contrariados. Eu não estou vendo vereador reclamar aqui nessa casa de leis da saúde precária que nós temos, porque eu não vi vocês reclamarem da saúde, da alimentação péssima para a merenda da escola. Eu não vi nenhum vereador que peitar no sistema e dizer: nós temos dinheiro demais e gestão de menos, velocidade bilionária. Lê a matéria completa com todos os detalhes. Pois é, meus amigos. Vocês veem aí, isso ainda quando ele ainda era vereador. A arrecadação aumentou, os royalties da Vale são os mesmos, tá entendendo? E nada mudou, nada mudou. E ele agora não quer se justificar perante a população e nem a Câmara de Vereadores o que ele faz com esse dinheiro todo. Tudo que ele comentava são 12 vereadores que se escondem da CPI de infraestrutura de 174 milhões em obras que desaparecem em Parauapebas, afunda no caos, a cidade afundando no caos. E esse cidadão veio com essas palavras, isso quando ele ainda era vereador. Isso quando ele ainda era vereador. E ele criticava todo mundo, ele era o bom, ele era o maioral, era não sei o quê, e agora vive perseguindo quem fala mal dele. Mas essas contradições dele não é o que a população inventa. Foi o que ele falou, foi o que ele disse, e as pessoas gravaram, e saía a prova de tudo do que ele não tem feito pelo município. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que o prefeito nadava em braços, o gestor passado? E ele está dando braçadas em cima desse dinheiro, levando para onde ninguém sabe. Os 12 vereadores, ele também tem uma cambada de vereadores, se eu não me engano, também são 12 vereadores que se escondem para não assinar a CPI pedindo o impeachment dele. São 12 vereadores. Ele falou que tinha 14 vereadores que assinavam o cheque em branco para o ex-prefeito. E tem 12 vereadores assinando cheque em branco para ele agora. Então, é importante que você possa pensar junto comigo que nós podemos sim mudar essa realidade. Nós podemos mudar essa realidade. Eu sei que não vai haver impeachment, porque os vereadores daqui, na sua maioria, gostam muito de dinheiro e assinam um cheque em branco, como ele mesmo falou. Vocês estão entendendo? Os vereadores daqui, eu falei no outro vídeo, que entram pobres e saem ricos. Tem vereadores que entram com 9 meses e já tem uma conta poupuda aí de milhões de reais em suas contas bancárias. Então, nós não podemos esquecer nada disso. Mas a gente chama a atenção de tudo isso e nós sabemos que a população, em parte, tem culpa nisso, porque elegeu um cara que já falava nos palanques, nos comícios, por aí, por onde ele passava. Eu sou doido. E a população elegeu um doido para governar o município de Parauapebas. Que, ao meu ver, no meu modo de ver, ele não tem loucura nenhuma. Ele sabe muito bem o que é que ele está fazendo. Ele sabe muito bem aonde ele está investindo o dinheiro que é do município. Agora, eu não sei por que o Ministério Público continua de braços cruzados,
sem tomar nenhuma posição com relação à administração municipal. Eu acho que não seja hoje que eu vá falar a respeito das investigações que estão sendo feitas no Hospital Municipal. Mas eu quero deixar bem claro aqui, ouvir a opinião do repórter Olho Vivo a respeito dessa situação. Vamos lá. Eu vou trazer aqui 4 termos da psicologia para explicar as contradições do nosso atual prefeito. Hipocrisia. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Projeção. 2 pesos, 2 medidas. Hipocrisia é o ato de fingir virtudes, crenças ou sentimentos que não possui, ou repreender os outros atos que a pessoa pratica. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ditado popular que resume a incoerência de alguém que exige comportamento ético dos outros, mas não o segue. Projeção. É um mecanismo de defesa onde a pessoa atribui os seus próprios defeitos, falhas ou sentimentos indesejados a outra pessoa. 2 pesos, 2 medidas. Expressão usada para descrever quando alguém julga as ações alheias com severidade, mas é tolerante às suas próprias atitudes. Cada um desses termos mostra o quão hipócrita é o prefeito de Paraopebas. Porque atitudes que ele criticou lá atrás do antigo prefeito Darcy Leme, ele praticamente espelhou. Veio falar da saúde. A saúde de Paraopebas, o SUS, está numa precariedade. Nós tivemos desde o início do ano mulheres grávidas sofrendo. Sofrendo pelo quê? Pela falta de médicos com a capacitação adequada. Equipamentos nós temos no hospital. Mas o que falta são profissionais que saibam realmente fazer o trabalho, não contratar qualquer pessoa. E além de tudo, há uma falta de quantitativo de pessoal. Nós temos várias e várias pessoas que chegam naquele hospital e passam noites e noites sem atendimento. Mas aí eu te pergunto, Hernando, aonde está o erro? O erro está na população. Porque entra ano e sai ano, a população vive se servindo de migalhas. Vendem seu voto por uma cesta, por R$50. Por um peixe. Por um peixe. Nós estamos chegando às eleições para deputado. Nós temos Braz, nós temos possivelmente Rafael Ribeiro pelo PSD. Nós temos o marido da Josemira Gadelha, lá de Canaã. E todos esses são farinha do mesmo saco. Entram com várias e várias promessas. Mas cadê a mudança? Paraopebas é a 8ª cidade mais rica do Brasil. Tem o 3º maior PIB do Brasil. Paraopebas era para ser desenvolvida. Mas cadê o desenvolvimento? O desenvolvimento está em fazendas que o prefeito compra, que o senhor Zé da Lata está jogando o nome da população de Paraopebas no lixo, através da atitude que ele teve, porque é facultativo de pena criminal a atitude que ele teve. Parar em faixa de pedestre. Ele está evitando a passagem de um pedestre, pode até causar um acidente. Poderia ser um cadeirante, poderia ser... E justamente nessa faixa de pedestre havia uma rampa de acesso para cadeirante. Rampa de acesso para a calçada. Ele estava dificultando a passagem de um pedestre. Agora eu lhe pergunto, onde está o Ministério Público para isso? Se os próprios vereadores que deveriam ir contra tais atitudes são os primeiros a apoiar. Nós temos aí, na próxima terça-feira, os vereadores irão reiniciar as pautas de votação, mas faltando somente um voto para a abertura de CPI para impeachment do prefeito. Sendo que 12 vereadores foram contra a CPI da infraestrutura, que não se sabe para onde foram 174 milhões
que foram pelo ralo. E coloca a cidade ao caos. Basicamente, o caos que a cidade enfrenta são buracos, são falta d'água em vários bairros, porque a maioria das mídias não consegue veicular isso. Não consegue pelo fato de que são comprados, são calados. Qualquer pessoa que tenta enfrentar o prefeito de Paraupebas bate com o ato antigo, que era designado pela história, coronelismo. E nós estamos voltando a essa história, que Paraupebas vive de voto de cabresto. E por falar nisso, nós temos aqui a condenação do bombom de alho, né? A justiça atendeu aí um pedido do deputado Braz e, se eu não me engano, o bombom de alho foi condenado Por difamação contra o deputado Braz. Fala sobre isso um pouco aí. Eu vou expor o vídeo e logo após a gente vai discorrer através desse assunto. Bombom de alho, condenado por difamar deputado Ivanaldo Braz. O blogueiro Luiz Maracaibe, famoso por transformar seu espaço digital Bombom de alho em palco de ataques pessoais, finalmente provou do próprio veneno, depois de meses publicando vídeos recheados de acusações sem provas, ironias e apelidos depreciativos. A justiça decidiu que liberdade de expressão não é sinônimo de licença para difamar. O alvo preferido das investidas era o deputado estadual Ivanaldo Braz e sua família, que viu sua imagem ser associada à corrupção, peculato e até crimes inexistentes. O réu, em sua cruzada digital, parecia acreditar que seguidores e curtidas substituem provas e que o Instagram seria uma espécie de tribunal paralelo. Mas o espetáculo acabou. A sentença determinou que o réu apague os vídeos ofensivos em até 72 horas, sob pena de multa diária de R$200, limitada a R$10.000. Além disso, terá de pagar R$5.000 de indenização por danos morais para quem se apresentava como fiscal da moral pública. A ironia é inevitável. Agora é ele quem precisa se retratar diante da lei. O episódio mostra que transformar crítica política em difamação pode render likes no curto prazo, mas rende condenação no longo. O justiceiro digital que se dizia guardião da verdade acabou desmascarado pelo mesmo sistema que tanto atacava. Pois é, isso aí eu tenho até uma fala a respeito disso. Eu sou amigo do Braz e da esposa dele, da vereadora Maquivalda, da família, melhor dizendo. Mas eu acho que isso aí não leva a ponto nenhum. Eu vou já explicar por quê. Para a justiça levou, é claro, eu não estou aqui defamando o Braz, a família dele, mas eu tenho aqui a minha convicção de que ele não fez nada por Paraupebas. Nesses 4 anos ele não apresentou resultado nenhum positivo para o município de Paraupebas. Isso aí é falar mal? Não sei, eu acho que não. De repente eu posso até ser processado por isso, né? Mas o que me chama a atenção é que quando você entra na política, na vida pública, realmente vem certos encharques em cima das pessoas. Por que eu falo isso? Quando o Braz foi vereador, ele foi presidente da Câmara. Assim como o Rafael Ribeiro, os dois agora estão apresentando propostas novas para o município de Paraupebas, sendo que eles estiveram no governo. Eles estiveram no governo e tiveram a oportunidade de mudar algumas situações e não mudaram. Eu me lembro que foi na gestão do Braz, na Câmara de Vereadores, que o Aurélio se acendeu com as denúncias e as coisas todas. Ninguém parou o Aurélio. Aí, posteriormente, veio o Rafael Ribeiro. O Aurélio continuou com os mesmos ataques, difamando, falando. Eu tenho aqui, eu posso até dizer que o bombom de alho está errado, porque ele tomou partido do Aurélio Goiano e continuou atacando.
Isso aí é verdade. Então, para ser justo, eu acho que alguma medida assim deveria ter sido tomada, porque hoje qualquer pessoa pode dizer que é jornalista, que é isso, é aquilo, sem nunca ter passado por uma preparação para ver os fatos de cima do muro, para ver como realmente são as coisas. Ser alheio a determinadas informações desse ou daquele outro lado, para dizer assim, eu faço aqui com imparcialidade um jornalismo de verdade. Mas não. Aí o camarada toma partido. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho vários amigos aí que estão aí, uns do lado do Rafael, outros com Braz, outros com Keniston, mas é a posição deles de querer seguir alguns desses candidatos. Eu não sigo. Vou deixar muito claro bem aqui para todos vocês que eu não vou seguir. Tenho minha opinião, vou votar, mas eu tenho minha opinião. Vou conversar com todos eles. Eu tenho uma mágoa do candidato Rafael Ribeiro, pela embromação que ele fez eu passar algum tempo atrás. Tenho algumas coisas contra o comportamento do Braz, tenho. E do Keniston Braga, esse aí nem se fala. Camarada que eu vi agora receber um convite do sindicato dos rodoviários, do Joel, ex-vereador, para ir lá na festa dos vereadores. Ele diz assim, eu recebi o convite para vir a Paraopebas. Aí eu pergunto para vocês, cara pálidas, aonde é que o Keniston mora? Porque aqui eu acho que ele não mora. Ele disse que recebeu um convite para vir a Paraopebas para participar da festa. E o cara que foi eleito pelo município de Paraopebas, com a sua maioria absoluta dos votos. Aí o Daci vendeu o que podia vender, e eu me lembro aqui que nós ficamos mais de um mês sem a coleta de lixo, porque o dinheiro estava sendo desviado, isso é uma verdade. Estava lá. No entanto, que teve a antiga empresa que cuidava da coleta de lixo sendo praticamente escorraçada da cidade. Pois é, foi escorraçada da cidade. Consórcio Paracanãs. Aí estava lá o Aurélio Goiano, vereador e candidato a deputado. Estava lá Rafael Ribeiro, estava lá o Braz, estava todo mundo. Então, quando a gente junta tudo isso numa panela, vamos resumir que todos têm culpa. Todos têm culpa. E eu, certa vez, fui procurado, alguém me perguntou, Hernani, isso pode? Pode. Ora, se o orçamento para a limpeza pública já tinha sido votado, estourar o orçamento sem compromisso nenhum, tinha que esperar o ano seguinte para ser votado novamente. O que é que fizeram? Foram tirando dinheiro de determinadas secretarias para ir cobrindo, chamando empresas particulares para fazer a coleta do lixo, até normalizar. E eu me lembro bem também da época que a prefeitura pegou fogo. Disseram que a prefeitura pegou fogo sozinha. Ora, meus amigos, minhas amigas, conhecendo Paraopebas como eu conheço, a prefeitura de Paraopebas tinha um sistema de segurança bem forte, mas a prefeitura pegou fogo. Um esquema de segurança contra incêndio, um dos melhores, segundo o Corpo de Bombeiros. Mesmo assim, a prefeitura pegou fogo. Aí tinha o tal do Prozap, tem, que logo 2 semanas depois, e eu esperava uma investigação da Câmara e outra do Ministério Público. Parece que o Ministério Público fez a investigação e não chegou a lugar nenhum, e a Câmara não fez nenhuma investigação para saber, paralelo, para saber como foi que aconteceu aquilo com a Prefeitura de Paraopebas. Mas os vereadores, aí eu digo também que o Aurélio Goiano deve ter participado, porque fizeram um empréstimo, o prefeito pediu que os vereadores assinassem um empréstimo para continuar a movimentação em Paraopebas. Vejam bem
como a situação é muito grave. E todo mundo assinou. Assinaram em cima de quê? De que o Prozap realmente precisava. E isso foi... O município está pagando até agora. O município não, nós estamos pagando. Nós estamos pagando. Então, eu não acredito, nunca acreditei em Aurélio Goiano, essa que é a grande verdade, mas dizer que todos os vereadores da legislatura passada e dessa legislatura são inocentes, se perguntarem para mim, eu digo que não. Então, é um fato. E aí, por isso que eu digo assim, o Braz deveria, como candidato, e o Keynes, ter recusado o apoio do prefeito da Cilerme. Mas não fizeram. Estava lá todo mundo junto, reunido na mesma panela. E aí é que eu fico pensando como é que pode um município desse tão rico que começa a se tornar pobre por omissão da Câmara de Vereadores. Desde o momento que esse município foi criado, que vem sendo roubado diariamente e ninguém faz nada. Então, nós vamos aqui, isso aqui para mim é um fato e acabou. Então, eu vejo aí que se for assim, todo mundo vai ser processado porque qualquer coisa vai servir de narrativa que estão inventando história desse ou daquele candidato que não é verdade. A minha história é a minha história de vida. O meu conhecimento é o meu conhecimento e os meus pensamentos são meus pensamentos. E eu não admito que quem quer que seja venha questionar, dizendo que eu estou errado diante das minhas opiniões. Esse aí é um fato. Agora vamos falar sobre a pesquisa para o governo do Estado. Vem de lá. Pesquisa ampla assegura Dr. Daniel na liderança para o governo do Pará. Levantamento aponta cenário eleitoral com alta taxa de indecisos e vantagem de Daniel Santos na disputa pelo governo estadual, enquanto Flávio Bolsonaro libera para a presidência no Estado. O Instituto de Pesquisa Ampla divulgou pesquisa neste domingo sobre a intenção de votos para presidente da República, governador e senador nas eleições do Pará. Na disputa pelo governo, o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, do Podemos, lidera. Na disputa para presidente da República, Flávio Bolsonaro está na frente com 39,1% das intenções de voto e ele é seguido pelo presidente Lula, do PT, com 31%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, aparece com 4,1%. O ex-governador Ronaldo Caiado, do PSD, com 1,5%. Renan Santos, do Missão, com 1,1%. Romeu Zema, do Novo, com 1,1%. Sandra Martins, do UP, com 1%. Augusto Cury, do Avante, com 0,9%. Os indecisos somam 11%. Os que pretendem votar em branco ou nulo são 8,1%. No hipotético segundo turno, Flávio Bolsonaro cravaria 48,5%, contra 39,7% de Lula no Pará. Na disputa pelo governo do Estado, na pergunta espontânea, Dr. Daniel aparece com 17,9%. Ana Gassan, do MDB, com 11,8%. Helder Barbalho, do MDB, com 5,3%. Éder Mauro, do PL, com 0,3%. E Araceli Nunes, do PSOL, com 0,3%. Na pergunta estimulada, no cenário mais provável para o próximo pleito, Dr. Daniel libera as intenções de voto com 35,2%. Ana Gassan vem em segundo com 26%. E Araceli Nunes crava 3,4%. É alto o número de indecisos, com 25,5%. Os que pretendem votar em branco ou nulo somam 9,9%. A rejeição de Araceli Nunes do PSOL é de 32,4%. A de Hannah Gassan é de 30,5%. E a de Dr. Daniel é de 17,1%. Alta rejeição é dificultador para o crescimento da candidatura do MDB. Na disputa do Senado, temos o ex-governador Helder Barbalho, lidera, com 39,9%, seguido por Éder Mauro, com 24,5%. Em terceiro lugar, o senador Zequinha Marinho, do Podemos, candidato à reeleição com 8,2%. No segundo voto para o Senado, Helder Barbalho crava 14,5%,
Zequinha Marinho 14,2% e Éder Mauro com 3,7%. Os dados da pesquisa foram realizados entre 25 e 29 de abril de 2026. O levantamento cobriu todo o Pará, com 60 municípios distribuídos em 12 regiões administrativas do estado. Foram realizadas 1.500 entrevistas. O intervalo de confiança é estimado de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos. Não. O Instituto Ampla foi o único que acertou o resultado das pesquisas em Marabá, com a eleição do prefeito Tony Cunha. Já realiza pesquisa há mais de 10 anos em diversas regiões do estado. Basicamente isso. Pois é, então nós vamos ficando por aqui. Eu ia comentar mais a bateria do celular, né? Já pediu aqui que... Então, eu quero só pedir para vocês... Pode continuar. Então nós vamos continuar. E só dizer para vocês que essa pesquisa foi realizada no estado do Pará, 60 municípios. em 60 municípios dos 140 municípios que o estado do Pará tem. Então, só para vocês terem uma ideia, já deu o sinal aqui, tá? Então, o que é que ocorre? Ocorre que a gente acredita. E a Hanna, todas as mídias aí, que a maioria das empresas de comunicação é ligada a Jade Barbalho, dão conta de que ela está num empate técnico com o doutor Daniel, e o que não é verdade. Então, nós estamos acompanhando aqui passo a passo todos esses fatos, e mais uma vez nós chamamos a atenção para o eleitorado que defenda o estado do Pará dessa família que jogou o Pará no buraco mais profundo, como também do prefeito de Paraupebas, que jogou o município a mais de 40 metros de profundidade e vive falando mal da Vale, querendo tirar mais dinheiro da Vale através de CPI e tudo mais, junto com os vereadores. A todos vocês, eu quero aqui pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e participe conosco, né? Envie esse vídeo para os seus amigos e continue conosco amanhã, porque amanhã nós temos vídeos novamente, trazendo aqui novos assuntos palpitantes para todos vocês. Dia 16 de maio é a pré-inauguração de um evento que acontece lá no bairro Liberdade 2, um estabelecimento que está sendo criado pela minha amiga Jo, e a gente pede aqui todo o apoio de vocês para ela. A todos vocês, o meu carinho, meu forte abraço, meu muito obrigado e até breve.